Olá, meu nome é Daniel Lane, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de uma série que eu desenvolvi para apoio ao curso de Fundamentos de Desenho Técnico. Neste vídeo vou falar um pouco sobre cortes e seções utilizados em desenho técnico. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente tem uma vista ortográfica normalmente feita através de linhas, contínuas e tracejadas. As contínuas mostram as linhas que eu consigo ver, que o observador está enxergando. E as tracejadas indicam linhas não visíveis, ou seja, as que o observador não consegue enxergar. Bem, temos uma outra possibilidade, que é fazer um corte. Então eu pego a minha peça e vou cortá-la. Aqui um corte pleno, que a gente vai ver os vários tipos de corte, mas eu corto a peça inteira pelo meio. E aí, aquelas linhas que eu não via, aquelas arestas que não apareciam como visíveis, elas passam a ser visíveis. Temos aqui, inclusive, na verdade, duas peças. Então, eu tenho uma peça externa e uma peça interna, como se fosse uma bucha. Então aqui nós temos duas peças em uma, tá? Todas as linhas na vista ortográfica cortada, elas são visíveis, ou seja, todas as linhas são contínuas, porque eu corto a minha peça e enxergo essas arestas. Temos também nesse outro slide um outro produto que é bastante comum aí, uma válvula. Essa válvula é utilizada em residências, comércio, e é utilizada normalmente para água. Então eu tenho uma tubulação e eu coloco essa válvula para fechar o escoamento dessa tubulação. Então como é que funciona aqui essa válvula? Quais são os internos dela? Eu só consigo através de um corte. Vejam que o corte ele dá muito mais informação do que à vista simplesmente. Aqui eu tenho uma série de linhas, mas eu não sei aonde que começa, onde termina cada uma das peças. Então, principalmente para desenhos mecânicos, a gente vai ter diversos cortes e o corte ele vai ser fundamental para o bom entendimento da peça. Eu posso também, nas vistas ortográficas principais, substituir alguma das vistas por um corte. Isso é muito utilizado e eu posso fazer isso com uma vista ou mais, dependendo da minha necessidade. Aqui no caso, eu substituí a frontal pelo corte AA. Se eu quiser saber exatamente o que é esse corte AA, eu tenho a indicação desse corte através de uma linha traço e ponto com traço largo, traço ponto estreito, com traço largo nas extremidades. Além disso, eu sempre vou colocar aqui a direção do observador. Então, esse observador AA, ele está enxergando nessa direção aqui e ele vê exatamente o que está mostrado nessa vista substitutiva aqui da frontal. Poderia fazer em outras vistas? Poderia colocar uma vista aqui, ó, BB ou CC, como que aqui no caso foi substituída a vista lateral através desse outro corte AA mostrado aqui. Então, nesse corte AA, eu só vou ter essa face inferior aqui cortada, que inclusive tem aqui um rasgo no meio dela. Então, todos esses cortes, eles dão informações muito úteis, principalmente das partes internas. Sempre que eu corto e tenho material, eu sou obrigado a achurar essa face cortada. E aonde eu não tenho material, ele fica em branco, sem achura. Como a gente viu, a indicação do corte é através dessa linha traço e ponto estreita com traço largo
nas extremidades e também nas mudanças de direção quando elas ocorrerem. Então aqui eu coloco um L em traço largo e aqui outro L em traço largo, para evidenciar essas mudanças de direção. Então aqui eu tenho um corte que vai de um lado ao outro da peça com essa translação. Eu poderia também ter rotação, mas nesse caso aqui não foi necessário. As achuras, elas são muito importantes no desenho em corte, né? Então, o normal que a gente utiliza são achuras a 45 graus, e a gente tem que ter um espaçamento constante entre essas linhas de achura. As achuras, elas têm que ter um espaçamento regular e não muito próximo, para não formar uma textura. O que a gente quer aqui são achuras, né? Então as linhas, elas não podem variar nem de espessura nem de espaçamento. Também não podem ser muito grossas, né? Então a gente vai utilizar aí a linha estreita, exatamente para ela não se confundir com as arestas visíveis, né? E ela também fica dentro da minha peça, então eu não passo, né, para fora da minha peça, nem termino antes. Então, muito cuidado com isso. Quando eu tiver partes rotacionadas, a minha achura, ela também é rotacionada, né? Então, eu vou sempre manter essa achura 45 graus da base ou de uma linha de referência, que no caso de elipses e círculos é a linha de centro. Também existem algumas achuras específicas para alguns materiais. Então, temos aí uma tabela com vários materiais e cada um dos materiais a gente tem achuras específicas. Essas achuras, mais do que a própria achura, ela traz alguma informação sobre o material aplicado. O corte, ele pode ser um corte total, né, que pega toda a minha peça, corta ela completamente. Posso ter meio corte, muito utilizado principalmente para peças simétricas, e eu também posso ter o corte parcial. Esse corte parcial, ele só vai quebrar uma parte da peça para mostrar essa parte com detalhes. Lembrando que mesmo que seja feito um corte parcial em um pedaço pequeno da peça, nenhuma outra parte da peça fica tracejada, ou seja, eu não mostro nenhuma outra parte da peça como não visível. Existe também a possibilidade de fazer uma seção e não um corte. Na seção, eu só vejo e represento o que foi cortado, né, por aquele plano. Eu não vou colocar arestas, né, visíveis que estão por trás, né, daquele plano de corte. Então aqui nós temos o observador enxergando essas arestas de trás do meu objeto, né, o que não acontece quando eu represento apenas a seção do objeto. Então, quando eu faço um corte, é fundamental analisar também a direção desse corte. Existem também a possibilidade de utilizar múltiplas seções. Então, aqui nós temos 4 seções mostrando cada uma das partes desse eixo. Nós temos aqui a seção AA, que é do primeiro trecho, a seção BB, a seção CC e a seção DD. Veja que para a seção eu não vou mostrar o restante da peça, porque ela é uma seção e não um corte. Então essa é a diferença entre a seção e o corte. Temos aqui um outro eixo onde eu tenho 3 seções. Lembrando que eu posso ter quantas seções ou quantos cortes forem necessários. Existem alguns itens que não são achurados. Então, por exemplo, existem nervuras na minha peça, ou seja, elementos de reforço que não são achurados. Então, é como se eu não cortasse esse material, né? Então, a minha nervura, ela fica isenta de achura, como mostra aqui nesse corte A.
Veja que eu estou passando por cima da nervura, mas ela não aparece cortada. Mesma coisa acontece com elementos de fixação, raios de polia, entre outros elementos. Existe também a possibilidade de fazer uma seção rebatida dentro da própria peça. Essa seção ela vai mostrar exatamente qual é a seção daquela parte da peça, né? E eu posso colocar essa seção fora da peça ou dentro da peça. Colocar dentro da peça simplifica e economiza espaço no meu desenho. Então, muitas vezes é utilizado esse artifício. Então, aqui, por exemplo, nesse desenho, nós temos uma barra cilíndrica, né? Então, essa seção mostra exatamente como que é o formato quando eu faço esse corte ou seção. Aqui nós temos uma cantoneira. Então nós temos um comprimento e em todo esse comprimento, ou pelo menos nessa parte aqui, vai ter esse formato de seção. E aqui nós temos uma outra peça mostrando que a seção dela é em formato de cruz. Então ficamos por aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.